gente boa, minha gente querida, muitas boas-vindas, muita alegria, porque estamos sempre juntos. E agora, mais uma vez, para pensar em Deus, para pensar no bem, para nos amarmos. E a nossa mensagem de hoje, do Espiritualidade e Vida, de Haroldo Dutra Dias, diz assim: nenhum poder que emana da matéria se compara ao mais simples poder que emana do Espírito. Não importa a posição que você ocupe, os títulos que você ostente, as propriedades em seu nome, todos teremos um encontro inevitável com a morte e seremos avaliados por aquilo que o nosso coração carrega. Muito lindo, né? Muito beleza. Vamos carregar só o que é bom no nosso coração, vamos deixar mágoas, ressentimentos, vamos deixar todos os sentimentos mesquinhos de lado e deixar no coração apenas o que é do bem. E assim vamos para o Livro dos Espíritos. Mais uma pergunta sobre o sonambulismo. No capítulo que fala sobre a emancipação da alma. Visto que a alma se transporta nos fenômenos sonambúlicos, como pode o sonâmbulo experimentar no corpo as sensações do frio e do calor do lugar onde se acha sua alma, muitas vezes bem distante do seu invólucro? A alma, em tais casos, não deixou inteiramente o corpo, conserva-se presa pelo laço que os liga, que então desempenha o papel de condutor das sensações. Quando duas pessoas se comunicam de uma cidade para outra, por meio da eletricidade, por meio, hoje em dia diria tecnológicos, né? Esta constitui o laço que lhes liga os pensamentos. Daí vem que eles confabulam como se estivessem ao lado um do outro. Então fica fácil da gente abstrair essa resposta. Existe um laço fluídico que liga o espírito ao corpo enquanto ele está encarnado. Na verdade, o perispírito, né, que tem esse laço fluídico, e só se rompe esse laço com a morte do corpo. Então, enquanto existe esse liame, essa ligação, o espírito passa para o corpo todas as suas sensações. Vamos então para o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que hoje é sábado, né? Sábado e domingo a gente lê o Evangelho. Durante a semana a gente lê a Gênese. E aqui nós estamos no capítulo Haverá falsos cristos e falsos profetas, na parte das instruções dos espíritos. E essa mensagem é assinada por Erasto, discípulo de Paulo, em Paris, em 1862, que ela foi recebida. Chama-se Os Falsos Profetas da Erraticidade. Os falsos profetas não se encontram unicamente entre os encarnados.
Há também, e em muito maior número, entre os espíritos orgulhosos que, aparentando amor e caridade, semeiam desunião e retardam a obra da emancipação da humanidade, lançando-lhes de través seus sistemas absurdos, depois de terem feito que seus médiuns os aceitem. É para melhor fascinarem aqueles a quem desejam iludir, para darem mais peso às suas teorias, se apropriam sem escrúpulos de nomes que só com muito respeito os homens pronunciam. São eles que espalham o fermento dos antagonismos entre os grupos que os impelem a isolarem-se uns dos outros e a olharem-se com prevenção. Isso por si só bastaria para desmascará-los, pois, procedendo assim, são os primeiros a dar o mais formal desmentido às suas pretensões. Cegos, portanto, são os homens que se deixam cair em tão grosseiro embuste. Há, porém, muitos outros meios de serem reconhecidos. Espíritos da categoria em que eles dizem se achar têm de ser não só muito bons, mas também eminentemente racionais. Pois bem, passando seus sistemas pelo crivo da razão e do bom senso, vê-se o que restará. Convenham, pois, comigo, em que todas as vezes que um espírito indica como remédio aos males da humanidade ou como meio de conseguir a sua transformação com coisas utópicas e impraticáveis, medidas pueris e ridículas, quando formula um sistema que as mais rudimentares noções da ciência contradizem, não pode ser a não ser um espírito ignorante e mentiroso. Por outro lado, creia que se nem sempre os indivíduos apreciam a verdade, esta é apreciada sempre pelo bom senso das massas, constituindo isso mais um critério. Se dois princípios se contradizem, acharão a medida do valor intrínseco de ambos, verificando qual dos dois encontra mais eco e simpatia. Com efeito, seria ilógico admitir-se que uma doutrina cujo número de adeptos diminua progressivamente seja mais verdadeira do que outra que veja dos seus adeptos em contínuo aumento. Querendo que a verdade chegue a todos, Deus não a confina num círculo acanhado. Ele a faz surgir em diferentes pontos, a fim de que por toda a parte a luz esteja ao lado das trevas. Repilam sem condescendência todos esses espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos, pregando a separação e o insulamento. Quase sempre são espíritos vaidosos e medíocres que procuram se impor a homens fracos e crédulos, prodigalizando-lhes exagerados louvores, a fim de fasciná-los e de tê-los dominados. Geralmente são espíritos sequiosos de poder e que déspotas públicos ou nos lares, quando vivos, ainda querem vítimas para tiranizar depois de terem morrido. Em geral, desconfiem das comunicações que trazem um caráter de misticismo e de singularidade, ou que prescrevem cerimônias e atos extravagantes. Nesses casos, há sempre motivo legítimo de suspeição. Estejam certos, igualmente, de que quando uma verdade tem de ser revelada aos homens, é, por assim dizer, comunicada instantaneamente a todos os grupos sérios, que dispõem de médiuns também sérios, e não a tais ou quais com exclusão dos outros. Nenhum médium é perfeito se está obsidiado, e há manifesta obsessão quando um médium apenas é apto a receber comunicações de um determinado espírito, por mais alto que este procure se colocar. Assim, todo médium e todo grupo que considerem privilégio seu receber as comunicações que obtém, que, por outro lado, se submetem a práticas que tendem para a superstição,
indubitavelmente se acham presas de uma obsessão bem caracterizada, sobretudo quando o espírito dominador se pavoneia com um nome que todos, encarnados e desencarnados, devem honrar e respeitar e não permitir que seja declinado a todo propósito. É incontestável que, submetendo ao crivo da razão e da lógica todos os dados e todas as comunicações dos espíritos, se torna fácil de rejeitar o absurdo e o erro. Um médium pode ser fascinado e um grupo pode ser iludido, mas a verificação severa a que procedam os outros grupos, a ciência adquirida, a alta autoridade moral dos diretores de grupos, as comunicações que os principais médiuns recebem, com um cunho de lógica, de autenticidade dos melhores espíritos, farão justiça rapidamente para esses ditados mentirosos e astuciosos, emanados de uma turba de espíritos mistificadores ou maus. E assim a gente tem que ter esse cuidado, essa consciência de que existem muitos espíritos querendo nos enganar, querendo induzir a erro, querendo dominar a nossa inteligência. Então nós temos que estar bem racionais, com a razão sempre alerta, com a nossa inteligência sempre funcionando bem. E isso tanto para encarnado quanto para desencarnado. Que tem sempre um falso Cristo, um falso profeta aqui e do outro lado também. E assim vamos terminar nas nossas leituras com o livro O Orvalho de Luz, e a trovinha de hoje é de José Albano, Legendas da Felicidade, psicografada por Chico Xavier. Felicidade, a saber, tem um programa a seguir: trabalhar para vencer, calar para resistir.